Programa Câmara na TV. Durante a 39ª Sessão Ordinária de 2023, realizada nesta segunda-feira, dia 13 de novembro, a Câmara Municipal de Matão aprovou o projeto de decreto legislativo número 42 de 2023, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Robinho Ramos, presidente, Davison Sensei, relator, e Haroldo Gago, membro. O projeto declara aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Matão no exercício de 2021, que obtiveram parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, opinando pela sua aprovação. E na manhã desta terça-feira, dia 14 de novembro, também foram realizadas a quinta e a sexta sessões extraordinárias de 2023, nas quais foram aprovadas as seguintes matérias: eleição para a Comissão Permanente de Fiscalização e Políticas Públicas para o biênio 2023-2024, em atendimento à Resolução número 14 de 2023. Foram eleitos os vereadores Paulo Bernardi, Jonas Garcia e Robinho Ramos. Em única discussão e votação, projeto de resolução número 20 de 2023, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Matão, que altera dispositivos da resolução número 12 de 2023, que trata da estrutura organizacional, quadro de cargos em comissão, funções de confiança e funções gratificadas da Câmara Municipal de Matão. Vale lembrar que as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Matão acontecem às segundas-feiras, a partir das 19 horas, na Sala das Sessões, Vereador Aldo Gorgatti. A população pode acompanhar as sessões de maneira presencial e online por meio do site www.camaramatão.sp.gov.br e pelo Facebook www.facebook.com/cmmatão. Fique por dentro da programação de eventos do mês de novembro do Legislativo Matonense com a agenda da Câmara. Nesta sexta-feira, dia 17 de novembro, a Câmara Municipal realiza sessão solene para a outorga do certificado Padre Batista às senhoras Eunice Alves dos Santos e Lucinéia Domingues Anon, Mãe Lu, e ao senhor Paulo Eduardo Pereira, Paulinho do Guarani, por incentivarem ações na sociedade sobre a consciência negra e contra o preconceito racial, além de homenagem aos 75 anos de fundação da Sociedade Matonense Henrique Dias. A solenidade acontece a partir das 19 horas no plenário do Legislativo. E no dia 28 de novembro, a Câmara Municipal realiza a sessão solene para a outorga do certificado Educador Paulo Freire à professora Josimara Kifuri e aos professores Alexandre Luiz Martins de Freitas e Paulo Roberto Aparecido Bueno Toledo, pela superação, dedicação e inovação na área da educação no município de Matão. A solenidade acontece a partir das 19 horas no plenário do Legislativo. Acompanhe em tempo real os eventos da Câmara Municipal de Matão por meio do site www.camaramatão.sp.gov.br e pelo Facebook www.facebook.com/cmmatão. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania.
Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! O que são partidos políticos? Sempre houve, na história, grupos disputando acesso ao poder. Mesmo quando o modelo predominante de governo era o das monarquias absolutistas, com um rei que detinha todos os poderes em suas mãos, existia uma disputa entre grupos por mais acesso ao rei. Com isso, essas pessoas tinham mais chance de influenciar, em seu favor, as decisões reais. A partir do século XVII e, sobretudo, após a Revolução Francesa no século XVIII, o termo partido passou a fazer parte do vocabulário político para designar grupos de pessoas que tinham afinidades e interesses comuns. E a aproximação entre essas pessoas pode ter várias causas e origens: lugar de residência, classe social, crenças, posição ideológica, entre outros. Com o tempo, as sociedades se tornaram mais complicadas e a política se tornou uma atividade de tempo integral, como você pode ver nos vídeos o que é política e o que é democracia. Os partidos também se estruturaram e se profissionalizaram, passando a ser, na modernidade, por meio de eleições, o principal meio de acesso ao poder governamental. Formalmente, um partido político é uma entidade constituída, principalmente, por participantes voluntários,
organizada como pessoa jurídica de direito privado, registrada no Tribunal Superior Eleitoral, que tem como objetivo competir pelo poder político. A palavra partido vem de divisão, ser uma parte. Assim, cada partido tem parte de uma visão, ou seja, uma visão parcial. E defende essa visão porque acredita ser a que traz mais benefícios para a comunidade, a melhor para a sociedade, em detrimento das visões dos demais partidos. Por isso, os partidos almejam o poder. A sociedade pode expressar sua vontade por meio dos partidos com os quais se identifica, inclusive escolhendo os representantes indicados por eles. De um certo modo, pode-se dizer que os partidos institucionalizaram as divisões políticas e criaram um espaço para a competição pacífica de opiniões diferentes. E isso está na essência da política. Quando se apresentam para a sociedade em busca de adeptos ou de votos, os partidos listam seus valores e princípios, dizem o que pensam sobre as políticas públicas, traçam planos para o caso de assumirem o governo. O conjunto dessas questões pode ser chamado de ideologia, ou seja, a identidade partidária em termos do que o partido acredita ou propõe. Por meio dos partidos, são agrupadas opiniões semelhantes e reunidas em grandes vertentes ideológicas. Quando acontecem as eleições, a opinião pública se manifesta em termos políticos, escolhendo entre as diversas propostas apresentadas pelos diferentes partidos. Há quem diga que a ideologia não é o mais importante e que, na verdade, os partidos querem o poder pelo poder. Infelizmente, às vezes, o comportamento de determinados políticos eleitos dá essa impressão, o que faz com que a sociedade desconfie dos partidos e dos políticos. Sim, isso pode acontecer, mas cabe a todos nós um acompanhamento constante da política e das ações dos políticos. Só assim se pode manter e aperfeiçoar a democracia. Por outro lado, é natural que os partidos também atuem na política interna pela divisão de poder. É por meio deles que são distribuídas, por exemplo, relatorias e presidências de comissão na Câmara dos Deputados. É por meio da participação deles no governo, o que chamamos de coalizão, que se constroem bases de sustentação para aprovação de propostas do governo para o país. Ou seja, eles são importantes não só como interface entre a sociedade em geral e o governo, mas também como agentes internos que lutam pela divisão de poder dentro dos legislativos e do governo para defenderem suas posições. Isso significa que a existência de partidos diferentes é também uma forma de controle dos governantes. Vamos recapitular? Partidos políticos são associações voluntárias de pessoas com afinidades ou interesses comuns. Os partidos apresentam para a sociedade uma determinada visão de mundo, com os problemas que consideram prioritários e suas propostas de solução. São os programas partidários. A sociedade, ao votar nos candidatos indicados pelos partidos, exprime sua opinião com relação às visões de mundo dos diversos partidos. Portanto, os partidos políticos são instrumentos importantes para que exista competição pacífica entre ideias diferentes a respeito de como o governo deve ser e o que o governo deve fazer. Quer saber mais? O Centro de Formação da Câmara dos Deputados se dedica ao desenvolvimento de atividades relacionadas à educação para a democracia. São cursos presenciais e à distância, mais vídeos da série O que é e outros produtos. Acesse www.câmara.leg.br/EVC e conheça a nossa Escola Virtual de Cidadania. Até a próxima! Programa Câmara na TV.